Bom, houve um probleminha na gravação, porque não havia espaço e teve que ser interrompido. Vamos agora para a 14ª parte, então, continuando aqui o texto de Lucas capítulo 8, onde eu estava mencionando. Vamos ler agora do 29 para frente. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido para o deserto. Perguntou Jesus: qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. E rogavam que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali um monte, uma manada de porcos, e rogaram dizendo: permita-nos que entre nos porcos. E permitiu. Tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Abençoados com todas as bênçãos. Eu mostrei há pouco Romanos 2, verso 16, onde Paulo fala que o segredo dos homens, também de Mateus e de Lucas, será julgado por Jesus Cristo segundo o evangelho que foi dado a ele. O meu segredo, o teu, todos os segredos será julgado por Jesus Cristo, por Cristo ressurreto. Mas ele usou esse nome dessa forma que é para o povo de Roma pudesse compreender. A minha pergunta é: Mateus disse que eram 2 endemoniados. Lucas disse que era 1. Mateus disse que entraram nos porcos e se afogaram no mar. Você já viu o mar? O mar é muito grande, muito lindo. Lucas diz que se afogou no lago. Entre o mar e o lago tem diferença? Claro que tem. Entre 2 e 1 tem diferença? Claro que tem. O que está acontecendo? O que está acontecendo é o que eu falei lá atrás. Que Mateus, Marcos, Lucas e João, todos antes da cruz, estavam mortos no pecado começado por Adão. Isso aqui são narrativas de Mateus e de Lucas, da perspectiva de visão, da compreensão, em que a hierarquia de cada um lhes permitia compreender. Por isso diz, olha, 2 demônios, o outro fala 1 demônio, se afogou no mar, se afogou na lagoa. Bom, isso deixa qualquer um confuso, porque a nossa regra de fé é a Bíblia. Mas se a graça e o apostolado não explicar para você que toda a Bíblia tem que ser submetida ao apostolado, porque Paulo disse: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentis as riquezas incompreensíveis de Cristo. Por que ele chama de incompreensíveis? Efésios 3, 8 e 9. Porque para muitos é incompreensíveis. Ele tem que explicar. Toda a Bíblia tem que ser passada pelo filtro apostólico. Senão você não entende. A minha pergunta é: os demônios entraram nos porcos, segundo a visão. De um foi para o mar, do outro foi para o lago. Tudo confuso. Bom, os porcos morreram. E os demônios? Se eu disser para você que os demônios morreram, eu vou ter que negar as manifestações que hoje se sucedem nas chamadas igrejas pentecostais, em outros segmentos, com algumas diferenças. Se eu disser que não morreram, eu terei também que explicar para você para onde foram. E como que a gente explica uma situação em que a Bíblia não apresenta a continuidade da história? Porque isso aqui é história. Essa parte é história. Não é doutrina, não é evangelho. Os porcos morreram. Cadê os demônios? Para onde foram? Você sabe muito bem que houve outras
manifestações além do gadareno. Teve a do menino. Tem um lá que diz que tirou 7 demônios da Madalena, não sei como é que ele contou. Bom, houve várias manifestações. Então, como que a gente explica isso? Nós explicamos com os elementos que nós temos no contexto, usando o contexto local, contexto próximo, contexto remoto e contexto geral da Bíblia. Você lembra aquela passagem que diz, eu não me lembro agora, tendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares vazios, procurando repouso, não encontra, então diz, voltarei, retornarei para a minha casa. Casa, eu expliquei durante a mensagem, o cérebro, do corpo matriz, do Éden, até o dia do juízo, ali em João 12:31. Quando a luz se acendeu e se dissiparam. Então diz, voltarei para minha casa, mas a casa estava ocupada com a manifestação de Cristo dentro do véu, que se iniciou aos 30 anos e foi até os 33, como eu expliquei mais atrás. Então não conseguiu voltar para o corpo chamado Jesus. Qual era a maior hierarquia depois do corpo matriz? Que você sabe que corpo era aquele? Era o diabo. A maior hierarquia naquela época era o bode do 3º grau, que eu acredito ser o gadareno, porque embora ele não conseguiu suportar, ele se convulsionava, ele caía, ele se batia. Então nós vamos ver agora Eclesiastes de Salomão, capítulo 1, verso 9. Veja o que diz Eclesiastes de Salomão, capítulo 1, verso 9. Eclesiastes de Salomão, capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra do Pai: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do céu. Então o que aconteceu? Estava para acontecer ali a transição de pacto. O Velho Testamento, o império de treva, o império de pecado, o diabo vivo, tudo ia acabar na cruz, porque Cristo ia matar o corpo. E os demônios, que são potestade, força e império, sabiam que o corpo não poderia mais ser a sua casa. E também sabiam que precisavam estar em um local, um cérebro. Então vem Salomão, aliás, Salomão lá atrás já dizia, o que foi, isso se tornará a fazer. Então, os porcos morreram, tornaram a entrar e provocar outras manifestações naquele tempo de Jesus de Nazaré. E do período em que foi estabelecido o juízo, em que Cristo mata, aliás, no momento em que Cristo, a luz se acendeu e tirou, como nós lemos em Lucas 11, 21 e 22, tirou toda a sua armadura, daquele tempo ali, daquele momento até a cruz, houve um tempo específico para que eles se estabelecessem em um cérebro de um bode ou de uma cabrita do 3º grau. Quando Cristo mata o corpo, acabou. Não tinha mais como eles ficar transitando de um cérebro para outro. A única forma de se evoluir, de se repassar sua posição hierárquica, potestade, força e império, seria através da relação sexual. E dali foi evoluindo até completar 1/3, porque foi 1/3 que foi arrastado. E os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, preparados para dia, mês, hora e ano, vão ser soltos no dia de Deus para matar 1/3 parte de homens, e não de mulheres, de homens, os quais são os demônios. O corpo é apenas a vestidura do que tem no cérebro, potestade, força e império. Então, a única forma de evoluir
é através da relação sexual. Lembra de Isaías 14:19 que nós lemos um pouco atrás? Tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável. Quer dizer que vai corpo, vem corpo. A posição é estática. Se renova, mas sempre morto. O corpo que nasce, nasce sempre morto. O que comanda é a posição hierárquica. Porque tem o bode do primeiro grau, do segundo, que são os dois que caem na igreja, do terceiro não cai, e tem os demônios. Porque 3 mais 3 igual a 6. O corpo matriz não pode retornar. Ele vem na hierarquia do iníquo, mas até lá ele não vem. Porque vem com toda a eficácia de Satanás. E eu volto a seguir.